Então vamos lá, nossa aula número 6, a gente vai falar do iter criminis. O que é o iter criminis? É o caminho que o crime percorre aí desde seu planejamento até a sua consumação. Então, o agente, para ele praticar o crime, ele tem que passar por todas as fases aí do iter criminis. Quais são as fases? Cogitação, que é uma fase interna, né? É uma fase do agente cogitar, imaginar, né? Atos preparatórios, que já está se exteriorizando para a conduta delituosa. E 3, execução, quando o agente efetivamente começa a executar o crime. E 4, consumação, né? Que essas aí já são fases externas, né? Ele já está pondo em prática no mundo real. Isso daí não é só uma coisa da cabeça. E lembrando que o exaurimento do crime, do delito, ele não integra o iter criminis, já que ele ocorre depois já do crime ter consumado, né? Depois já da consumação. Ele pode eventualmente aí, o exaurimento do crime, futuramente constituir uma qualificadora ou uma causa de aumento de pena. Então vamos lá para a primeira, que é a cogitação. Ainda não há, né, exteriorização de nenhum ato. O agente ele apenas está ali no plano do planejamento, né? Ele apenas está planejando ali a conduta que ele quer tomar. 2, os atos preparatórios, quando o agente já começa a exteriorizar a sua busca pela infração penal. Os atos preparatórios, eles não são puníveis, né? É o que temos aí nos termos do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, é necessário o início da execução, mas, no entanto, o legislador, em casos excepcionais, ele descreve os atos preparatórios como um delito autônomo, recebendo o tratamento de ato executório. Como exemplo aí, é o crime do artigo 288. Associação de 3 ou mais indivíduos para cometer crime. Já constitui crime autônomo, né? Ainda que nenhum crime seja cometido por essa associação, já constitui um crime autônomo. Outro exemplo é artigo 291 do Código Penal, crime de falsa moeda, onde os atos preparatórios lá também já constitui crime. Artigo 5º da Lei 13.260 de 2016, atos preparatórios para terrorismo, também já constitui crime autônomo. Aí a terceira parte, execução. O agente age voltado a praticar o verbo nuclear do tipo, já. O fato já passa a ser punido, ao menos na forma tentada. No artigo 14, inciso 2 do Código Penal, ele vinculou a tentativa ao início da execução. Então, o início da execução já pode ser punido pela modalidade tentada. O ato, né, aqui, né, ele tem que ser idôneo para a realização do crime. O ato idôneo, ele é o quê? Ele é suficientemente apto a atingir o bem jurídico. E o ato inequívoco é aquele que confere certeza necessária para consumar o delito. 4. Consumação. Consumação está no artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Reunido todos os elementos da definição legal. Então, quer dizer, reunido todos os elementos ali que está descrito no crime, o agente percorreu todas as fases, está consumado, né? Daí chegou na consumação, aí não tem mais o que se falar, o crime está consumado. Então, fazendo aquele outro
aquele sempre aquele segundo resumo bem forte, bem compactado. Intercriminis, conceito, é o caminho que o crime trata-se do caminho percorrido pelo agente para a prática do crime e o conjunto de fases pelas quais passa o delito. Fase 1, cogitação, é uma fase interna. Fase 2, atos preparatórios. Fase 3, execução. Fase 4, consumação. A partir do 2 ao 4, todos são fase externa. Lembrando que o exaurimento não integra o intercriminis, já que ocorre depois. Dependendo do caso, o exaurimento pode constituir qualificadora ou causa de aumento de pena. Fase 1, cogitação. Ainda não há nenhuma exteriorização, porém o agente já está imaginando na cabeça dele ali o que ele vai fazer. Fase 2, atos preparatórios. O agente já começa a exteriorizar sua busca pela infração penal com os atos preparatórios aí, que porém não sejam puníveis nos termos aí do artigo 14. O legislador entende como crimes autônomos alguns atos preparatórios, como por exemplo, associação de um grupo ali com intenções criminosas, atos preparatórios de terrorismo, atos preparatórios para moeda falsa. 3, execução. O agente ele já pode ser punido pelo menos na modalidade tentada, porque está vinculado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. O ato deve ser idôneo. Idôneo é o quê? Suficientemente apto a atingir o bem jurídico. Tem que ser inequívoco, que é aquele que confere certeza necessária para consumar o delito. Fase 4, consumação. Consumação nada mais é do que todos os outros caminhos já percorridos, se enquadrando perfeitamente ali no modelo legal. Então é isso. Nossa próxima aula, se eu não me engano, agora eu não lembro. Então é isso. Até a próxima aula.